tema é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Você vai me prometer que você vai estar lendo todos os textos que eu falar. Eu vou dar um tempo, eu vou falar... Porque assim, basicamente, irmãos, essa pregação ela vai ser que nem pregação luterana. Né? Mais lida, não vai ser igual luterana. Vai ser bastante lida, Bíblia. Aliás, irmãos, lê a Bíblia, viu, irmão? Fala para o teu irmão assim, lê a Bíblia. Pergunta para o seu irmão se ele está lendo a Bíblia. Pergunta para ele. Se ele for verdadeiro, ele vai falar a verdade aí para você. Quantos aqui reconhece que não está lendo a Bíblia na medida da necessidade? Quantos aqui reconhece que precisa ler mais a Bíblia? Irmão, ler a Bíblia, irmão, para o cristão é tudo, é respiração. Em João diz assim, no princípio, vamos lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é o Verbo? É a palavra. Fala para o teu irmão assim, quem não lê a palavra, não tem Cristo. É sério isso? Sim ou não? Você que diz, eu tenho a Cristo e não lê Bíblia, você está mentindo. Não tem Cristo, porque Cristo é o Verbo. Então, fala assim para o seu irmão assim, você tem a Cristo na medida que você lê a palavra. Aí que está o problema, né? Bom, queridos, semana passada nós tivemos nosso congresso de adoração e nós abordamos aqui os derramamentos de sangue. E no sábado eu abordei o derramamento de sangue, o sangue que brotou da cabeça de Cristo por conta da coroa de espinhos. Esse sangue que nos redime, na verdade que o sangue inteiro, né? A Bíblia não faz essa divisão, a gente que estuda parte por parte para a gente poder entender melhor. Mas é o sangue de Jesus que nos redime de toda maldição que nós adquirimos lá no Éden, quando nós nos rebelamos contra Deus. Pastor, eu não me rebelei coisa nenhuma. Você rebelou sim. No mundo espiritual não existe cronologia, no mundo espiritual existe assim, Deus criou o homem, todos de uma vez, porque para Deus não tem hoje, amanhã, depois da manhã. E quando o homem se rebelou contra Deus, se rebelou totalmente contra todos os seres humanos. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos que já existiram, todos que estão existindo agora e todos que vão existir. Falando já no passado, porque no mundo espiritual não tem passado, presente e futuro. Então todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. Então houve uma separação e o sangue de Jesus, que nos redimiu, ou quebrou a maldição, todas as maldições. E o sangue que brotou da cabeça, por conta da coroa de espinhos, é o sangue que nos redime de várias coisas. Um deles é o fato de nós brigarmos com os espinhos e os abrolhos. Outra coisa, nos redime da maldição de perdermos a nossa identidade como reis que somos. E nós vamos ver isso na palavra hoje, amém? Só que, como que nós estamos abordando só essa parte do sangue, então não me aprofundei muito, mas eu saí, sabe quando você sai de uma pregação totalmente insatisfeito, assim, eu não falei aquilo que eu tinha que falar, por quê? Porque não dava, né? É muita coisa, aliás, eu sei que hoje também vou sair insatisfeito, mas já vai ser um pouco mais adiante, e nós vamos poder caminhar um pouco adiante, amém? Nós falamos, nessa oportunidade, eu comecei a falar que existe, o pensamento humano tem 3 elementos, né? Falando que nem o Gil Gomes, 3 elementos, fala assim, 3 elementos, 3 elementos, quais são? Conhecimento, entendimento e sabedoria. Amém? Então,
Chega para a pessoa que está do teu lado aí, tua esposa, teu marido, teu irmão, teu filho, tua filha, explica para ele a diferença entre sabedoria, conhecimento e entendimento. Quero ver. Deixa eu ver. Só vou ficar observando. Eu sei lá, nem sei o que ele está falando. Como é que é? Então vamos lá. Conhecimento é a quantidade de informações que você consegue absorver na sua memória. Conhecimento. Agora, conhecimento não é suficiente, porque muitas vezes quantos aqui conhecem um aparelho de televisão aqui? Quantos conhecem tem uns caras que nunca viram um aparelho de televisão? Sério mesmo? Não estão levantando a mão? Quantos aqui já viram um aparelho de televisão? Quantos conhecem o aparelho de televisão? Já viu? Já conhece? Já viu assim? Oi, tudo bem, beleza. Agora, fala assim, uma coisa é conhecer, outra coisa é entender. Quantos aqui entende sobre o aparelho de televisão? Então, irmãos, muitas vezes nós conhecemos as coisas, mas não entendemos as coisas. E você vai ver que essa palavra que vai ser pregada agora, se você conhecer essa palavra e você não entender essa palavra, você estará lascado. E eu vou provar, eu vou mostrar na palavra. Outra coisa é a sabedoria. A sabedoria é quando você, baseado naquilo que você conhece, que você entendeu, você agora vai concretizar aquilo que você sabe e aquilo que você entendeu. Então você conhece, você entendeu, e agora você vai usar aquilo, por exemplo, o que é sabedoria no caso da televisão que eu falei? Você conheceu, você entendeu, e agora você vai poder usar o teu conhecimento, o teu entendimento para consertar aquela TV. Quantos têm essa capacidade aqui de consertar uma TV? Levanta a mão. Então, tem um irmão, mais um? Só um. É raro, né? Então, ele pode dizer que ele conhece e que ele entende. Então, ele tem agora, ele pode usar isso como sabedoria para fazer aquilo que ele conhece, que ele entende. Amém? Vamos lá? O que é o entendimento? O entendimento é a origem de todas as coisas. O entendimento é o princípio de uma ideia. Ou seja, o entendimento é a ideia em si, que depois se transforma em conhecimento. Em primeiro lugar vem a ideia. Fala para o teu irmão assim, esse chapéu que você está usando aí. Fala para o seu irmão, esse tênis que você está usando, esse sapato que você está usando. Primeiro, nasceu no entendimento. Então, há um entendimento, a pessoa bolou, ela planejou na cabeça dela, nasceu, surgiu originalmente na cabeça dela o entendimento. E aí ela transformou em conhecimento, ela desenhou, e aí aquilo se tornou prático. Amém? Estamos entendidos até agora? Então, irmãos, fala assim para o teu irmão, tudo que existe no universo nasceu primeiro no entendimento. De quem? De quem? De Deus. Todas as coisas que existem no céu e na terra, tudo nasceu primeiro no entendimento de Deus. O entendimento é a ideia original. Amém? Jesus, uma das pessoas da Trindade, o Filho, foi mandado para a terra em forma de homem, forma de carne. Fala assim, Jesus é a ideia de Deus. Jesus, homem. Fala assim, Jesus, homem, é a ideia de Deus concretizada aqui nessa terra. Alguém chegava para Jesus e falava assim, mostra-nos o Pai. Então, você quer conhecer o Pai? Fala para o seu irmão, você quer conhecer Deus? Então você precisa conhecer Jesus.
Por isso que quem não lê a Bíblia não conhece Deus, porque não conhece Jesus, e Jesus é a palavra. Quem não conhece a palavra não conhece a ideia de Deus. Agora, quem não conhece a ideia de Deus, como pode adorar a Deus? Nós não podemos adorar aquilo que nós não conhecemos. Porque muitas pessoas rejeitam a Deus. Até uma história que nem existe. Por quê? Porque não entendem a Deus. E por não entenderem, rejeitam a Deus. Tudo que nós rejeitamos. Aliás, se você começar a pescar, ter sono, por enquanto não aconteceu ainda agora. Nesse culto ainda não. Mas toda vez que a gente não entende uma coisa, o primeiro sintoma é sentir sono. Quem já assistiu filme assim que você não estava entendendo direito? Assim? Você não estava muito interessado em entender também. Tem filme que você fala, mano, não vou gastar meu cérebro isso aqui não, está muito complicado. Mas você continua assistindo. Quem já teve essa experiência aqui? Aí você fica assim. Aí você fica assim, quando você não está entendendo um filme, você fica assim. Não, né? Fica assim. Um cara de quem não está entendendo, porque quando você não entende, irmãos, fala para o teu irmão assim, bem forte, bem palavra profética. Se você entender o que o pastor falar hoje, nunca mais você vai dormir em pregação nenhuma. Amém? Tudo que nós devemos saber é o entendimento das coisas. Que nem lá no Nordeste, você precisa saber a ciência desse negócio aí. A ciência disso aí. Qual é a ciência disso aí? A ciência, qual é a ciência? Então é isso aí. Eu preciso saber a origem. Fala para o teu irmão assim, essa cadeira você está sentado. Você está sentado no entendimento. Porque primeiro isso foi o entendimento. Então nós precisamos entender. Entender o que, irmãos? Quem somos nós e qual o propósito da nossa vinda aqui? Quem é a igreja? O que somos? O que é o povo de Deus? O que é Jesus? Quem é Jesus? Quem somos nós? Quem é Jesus? Quem é Deus? O que Deus quer de nós? Porque senão, irmão, nós vamos ficar aqui, é religião. Tem um ritual, assim, você vai lá, corta o limão em 4, joga um para trás, é tira e queda. É isso aqui, aí você amarra a boca do sapo lá e vai levando a vida na feitiçaria. Tem gente, irmão, que vem na igreja e canta, e toca, e tal, e pula, tudo, mas tudo sem entender nada. Por isso que a Bíblia diz que quando a gente vai tomar a Santa Ceia, assim, quem toma a ceia sem entendimento, sem discernimento, toma para a sua própria condenação, que está fazendo um negócio que não está entendendo. Amém? Estou entendendo? Estou entendendo, pastor. Ai. Bom, irmãos, de cara, havia somente Deus no universo. Amém? Deus, mais nada. Trindade lá no universo, mais ninguém. De repente, esse Deus que vivia, que estava lá no mundo espiritual de Deus, que a Bíblia chama de céu. É que assim, não é que é céu, é que céu, né, onde está lá. É que assim, não tem outro lugar tão grande que a gente possa entender o tamanho de Deus. Bom, um certo momento, ele decidiu fazer o mundo físico. Amém? Ele tinha, fala assim, reino de Deus, reino dos céus, estabelecido, Deus como rei, a Trindade como rei. De repente ele resolve fazer um mundo físico. Ou seja, ele resolve criar um novo reino. Ele resolve criar um reino, um outro reino. Por quê, pastor? Eu sei lá. Ele decidiu fazer um outro reino, chamado, que nós agora chamamos de reino físico. Reino Terra, planeta Terra, não mundo, tá? Depois a gente vai fazer a diferença mundo e terra. Terra é uma coisa, mundo é outro. Terra, Sol, Lua, Sistema Solar, galáxias, pronto, lá. Deus resolveu fazer o mundo físico. Resolveu fazer um reino físico. E como está surgindo um reino novo agora, ele resolve colocar um rei. E aí ele diz em Gênesis capítulo 1,
versículo 26, abra aí, eu vou dar tempo para você abrir. Gênesis 1, 26. A Trindade se reúne, a Trindade começa a conversar entre si, depois de ter feito todas as coisas, o universo todo, o mundo físico. Primeiro ele fez todas as coisas, depois ele resolveu fazer um rei para esse novo reinado do mundo físico. E ele disse, Deus, façamos o homem. Fala assim, irmãos, fala assim, imagem. Mas eu quero que você fale imagem com cara de felicidade. Imagem. Deus decidiu fazer um ser com a imagem dele. Pergunta. Deus é espírito, amém? Dá para ver Deus? Porque ele é espírito. E que raio é essa de negócio de imagem? Que negócio de imagem é isso? Então, irmão, imagem não é imagem física. É imagem do que ele é. Ele é o quê? Poderoso, amoroso, papapá. É o caráter dele. Fala assim, Deus me fez com a imagem dele. Ou seja, no que você é parecido com Deus? Você é parecido com Deus porque você tem o caráter, a característica de Deus. Ele fez um ser que é como ele. Fez um ser que se parece com ele, um ser capaz de amar, logicamente, sempre na escala humana, lógico, uma escala de gente criada, né, porque o ser humano foi criado, mas ele fez alguém à sua imagem. Olha só que poder. Já que ele está criando um novo reino, não pode ser qualquer um. Ele não pode levantar um... Não podia ser uma girafa, por exemplo. Tinha que ser alguém que tivesse pensamento moral como ele. Então, ele fez a imagem e fez a sua semelhança. O que é semelhança? Semelhança é pareado, da mesma classe. Qual a classe? Nós fomos feitos da mesma classe de Deus. Classe de seres inteligentes, pensantes, que tem pensamento moral, que tem julgamento, que determina, que decide, que não vive por instinto. Está entendendo? E esse ser começa agora a entrar numa faculdade chamada Faculdade dos Reis. Só que o que acontece? Adão e Eva resolveram fazer o quê? Colar na prova. E levaram bomba. Por quê? Porque eles iam aprender domínio próprio, amor, longanimidade, benignidade, tal. Todos os frutos que tinha lá. De todos os frutos você pode comer. Tem um que ainda não. Que é conhecimento do bem e do mal. Satanás engana eles. Eles vão lá e lançam mão do conhecimento do bem e do mal, sem ter resolvido ainda a maturidade nas outras partes. Ou seja, eles ganharam conhecimento do bem e do mal, sem amor, sem domínio próprio, e aí lascou. E nesse aspecto, o homem se tornou semelhante a Deus. Por isso que a Bíblia diz, eles vão ser como nós. Só que na hora errada. Fala assim, certo, na hora errada. Tiveram que ser, né, por causa dessa rebelião, tiveram que ser expulsos. Expulsos da onde, irmão? Da terra que foi dada para eles ter esse treinamento. Naquele momento, fala para o teu irmão assim, naquele momento, Adão e Eva e toda a humanidade perdeu o quê? Perdeu o quê, irmão? O reinado. Acabou o reinado. Quem está entendendo, irmãos? Vamos lá? E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme nossa semelhança. Domine, fala assim, domínio. Domínio. Governo. Domínio. Meu irmão, domínio. Fala para você assim, domina. Governa. Comanda. Decida. Organize. Sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Então, Deus, Ele deu reinado, domínio para quem? Para o ser humano.
Nós recebemos o domínio. Só que nós fizemos o que com o domínio? Perdemos. Fala assim, perdeu. Quem está entendendo até aqui, irmãos? Está entendendo? Tá simples? Não estou muito. Eu estou indo bem devagar para a gente não se enrolar. Então o ser humano ele perdeu esse domínio. E aí Deus, o que Deus fez? Tomou uma decisão. Bom, quem é rei? Deus é rei. O Senhor Jesus é rei. O Espírito Santo é rei. Rei do universo. O rei do universo do mundo espiritual e também do mundo físico por questão de criação. Ele criou, é dele. Só que ele tinha estabelecido um rei. Esse rei pisou na bola, perdeu o reinado. E aí o que ele faz? Dentro da soberania dele, ele decide recuperar esse reinado. E ele vem aqui pessoalmente, Jesus vem aqui pessoalmente para restaurar o reinado. Quem está entendendo o que está sendo falado? Olha isso. Jesus vem aqui para recuperar o reinado. Em Mateus 4,17, pega lá Mateus 4,17. Jesus, ele, depois que é batizado, depois que ele resolve todo o problema da lei, ele começa o ministério dele. E diz em Mateus 4,17, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos! Porque é chegado, o quê? E o que a pessoa, para entender o reino, precisa fazer? Segundo o texto agora, que nós lemos. Precisa se arrepender. Aí, como assim para se arrepender? Então, eu tenho que vir chorando, lembrando das coisas erradas que eu fiz. Eu fiz um monte de coisa errada, agora eu venho chorando e falando das coisas erradas do meu passado. Não, irmão. Arrependimento não é nada disso. Vim chorando, lamentando o passado, é remorso, sei lá o quê. Arrependimento, o que é arrependimento? Vocês aprenderam comigo. Arrependimento significa o quê? Arrependimento é mudança de entendimento. A queda fez que nós tivéssemos um entendimento errado das coisas. A queda fez com que as coisas dominassem a gente. O sol, tudo, né? Medo, tudo dominasse. Agora, nós precisamos nos arrepender, o quê? Mudar de pensamento. Nós precisamos ter uma mudança de entendimento. Para quê? Porque está chegando o reino de Deus. Fala assim para o seu irmão. Está chegando o reino. O reino está chegando. O reino chegou. Se você não se arrepender, o reino vai passar e você vai ficar. Porque quando o reino chega, foi o que aconteceu. Jesus chegou, começou a curar, começou a ressuscitar mortos, e os religiosos, mas ele está curando de sábado. Tudo ligado na religião, nas regrinhas. Não entenderam nada, eles estavam sem entendimento. Coisa terrível isso, não é, irmãos? Jesus, o Messias, vinha e ressuscitava mortos, e curava cegos, e as pessoas não entendiam. Sem entendimento. Então, queridos, Jesus ele chega e diz, arrependei-vos. Ou seja, muda de pensamento, para que você entenda, porque chegou o reino dos céus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Jesus não veio aqui para pregar prosperidade. Jesus não veio aqui para pregar cura. Ele curava. Ele não veio aqui para pregar novo nascimento, apesar que novo nascimento é importante. Ele veio aqui, irmãos, para pregar o evangelho do... O evangelho do... O que é isso, irmãos? O homem perdeu o reinado e agora ele veio para restaurar o reinado. Ele veio, comprou novamente, tirou da mão do diabo o reinado que foi tomado do homem,
e devolveu para o homem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você tem ouvido, você vai entender o que eu estou falando hoje. E se você não entender o que eu falar hoje, irmãos, é gravíssimo. Então, começa aí e fala assim, Deus, que eu possa entender o que esse homem está falando. Porque eu preciso. Agora, como que faz? Tem que se arrepender, tem que mudar de pensamento. Olha isso. Mateus 25, 34, diz assim. Pega aí, Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí a terra, possuí por herança o quê? Vamos lá, irmãos, vamos lá de novo, vamos lá. Mateus 25, 34, diz: então dirá o rei. Quem vai dizer? O rei. Aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o quê? O que é para possuir, irmãos? Que vos está preparado. Desde quando? Desde quando? Desde a fundação do mundo. Quando o mundo foi formado, quando tudo foi formado, Deus estabeleceu que nós reinássemos. Amém? Então, ele fala assim, Deus fez o mundo físico, fez todas as coisas, e estabeleceu que você, aponta para o seu irmão, que você reinasse. Ê, Jeová! Desde quando? Quando ele fundou o mundo. Então você ficar subserviente às coisas, às condições, ficar debaixo de julgo, ficar debaixo do domínio. Não, você veio, Deus te colocou aqui para dominar, para governar, esse é o projeto. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, qualquer projeto, fala para o teu irmão assim, qualquer projeto que você tenha, que não seja o projeto de Deus, é maldito. É anátema. Qualquer coisa fora do projeto de Deus, você está viajando. Deus, ele te criou para reinar. Aí você fala assim, eu não quero negócio de governo, de G, não sei o que lá. Eu não quero esse negócio de dirigir célula, isso não serve para mim. Então, irmão, você foi criado, você foi gerado para governar. Você foi criado para governar. Se você se recusar, você não está aceitando, porque ele é rei. Deus é rei dos reis. Fala assim, se eu não for rei, então ele não vai ser meu rei. Por quê? Porque ele é rei dos reis. Vamos lá. Rei dos reis. Rei dos reis. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Rei dos reis. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos senhores. Fala assim, Senhor dos senhores. Rei dos reis. Senhor dos senhores, glória ao Rei dos reis, aplauda Ele, adore a Ele, porque Ele é o Rei dos reis. E se eu decidir não ser rei, então Ele não é teu rei, porque Ele é Rei dos reis. Pastor, isso muda tudo? Esse é o evangelho. Que evangelho então? Esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o verdadeiro evangelho. Pastor, mas isso está na Bíblia? Irmãos, vamos lá? Pega aí o celular aí, vamos mandar bala? Pena que não tem, né, o som, o negócio aí. Vamos lá. Mateus 4, 23. Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o quê? Prosperidade, curas, costumes morais. O que ele pregava, irmão? O que ele pregava, irmão? O evangelho do quê, irmão? O evangelho do reino. Pastor, mas aqui está dizendo que ele curava as enfermidades. Lógico que no reino não tem enfermidade, não tem miséria, não tem pobreza, não tem linguarudo, não tem nada disso aí. É reino!
Reino de Deus é reino de justiça, de paz e de alegria. Fala assim pro seu irmão, mas se hoje o pastor está gritão. Eu mesmo até estou me espantando com o meu gritismo. Teve um dia, irmãos, que Jesus chegou para uns caras, uns pescadores, e falou assim: o que está acontecendo aí? Ele falou assim: meu, nós estamos faz um século, a gente não está pegando nada. Nada. Nós somos um pescador bom e não estamos pegando nada. E vocês sabem, irmão, uma região que depende da pesca é o seguinte: os caras que faz roupa, os caras que faz camiseta, tudo para de fazer. Porque não tem como parar o comércio, para tudo. Dono de restaurante não tem peixe para vender, acabou, não tem restaurante. Amém? O cara que faz o parafuso, que faz a usinagem lá, não tem, porque precisa arrumar o negócio do barco lá, não tem. O cara não compra porque não tem, porque não vendeu peixe. Então começa a entrar tudo em decadência. Aí ele chega para esses pescadores e fala assim: vou dramatizar, acho melhor, né? Vou dramatizar. Então assim, tá os caras nessa situação. Aí, quem entra na história? Quem entra? Ele é o quê? Jesus é o quê? Ele é o quê, irmão? Ele entrou. Ele é rei do quê? E o que mais que ele é rei? O que ele é rei? Ele é rei do quê? Além dos reis. Ele é rei de tudo. Ele é o princípio da criação. Nele foram criados todas as coisas. Nele está contido todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Tudo está nele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas em Cristo. Aí ele chega, chama os pescadores e fala assim: olha, faz assim, ó. Vocês vão agora, volta para o mar. Mas não aquele lugar lá, vai para o lugar errado. Lugar que ninguém pesca, é onde não dá peixe. Vai lá. Chega lá, joga a rede no lugar errado, do outro lado. É isso mesmo? No lugar errado. Na profundidade errada, no horário errado, com a temperatura da água errada. O que ele estava querendo mostrar, irmão? Quem ele é o rei? Quem é o rei? Aí ele está lá, de repente ele chega para um cardume e fala assim, ele vê um cardume, ele sabe onde tem, por quê? Porque ele é rei, né, irmão? Esse negócio de, pega Jesus de surpresa, ninguém pega Jesus de surpresa. Jesus ficou espantado. Eu vi uns caras falando, dá uma oferta para surpreender a Deus. Como vai surpreender Jesus? Porque ele nunca vai se surpreender com uma oferta de ser humano, né? Talvez o tesoureiro fique surpreso, né? Mas não Jesus. Aí ele chega para os peixes e fala assim, peixaiada, bora, para dentro da rede. Para dentro da rede, peixaiada. A peixaiada, você ouviu uma voz aqui diferente. Aí o outro fala assim, você não viu? Não, é o rei que está mandando a gente não entrar na... E aí vai aquele cardume, entra dentro da rede e os caras começam a puxar aquele monte de peixe e começa a afundar e começa a estourar a rede, pega outra rede, estoura a rede, pega outra rede, começa a estourar e começa a se... Aí chega uma hora que ele fala assim, pelo amor de Deus, para com o peixe. E ele diz, para do peixe, os peixes, sim senhor. Sir, yes, sir. Os apóstolos, os futuros apóstolos, que eles não eram ainda, o que é isso? Nós estamos diante de um homem. Esse não é normal, porque até os peixes lhe obedecem, o mar lhe obedece, tudo lhe obedece. Ele manda parar a tempestade, ele manda a cegueira embora, ele manda o aleijado embora, ele manda o câncer embora, ele manda a ignorância embora, a preguiça embora. E ele diz o seguinte, vem aqui, não fique espantado não, vem aqui. Eu vou dar agora um curso para vocês fazer a mesma coisa. Agora por quê? Porque ele seria mandado de volta, ele voltaria para o Pai, onde ele está agora, e deixaria quem? Você. Você sabe quem está reinando hoje na terra? É a igreja, é você, corpo de Cristo. Comandada, pastoreada por quem? Por Emmanuel, Deus conosco, o Espírito Santo, que está em nós.
comandando, dirigindo, movendo e trazendo esse evangelho. Irmãos, esse é o evangelho. Aquele da restauração, eu preguei esses dias, é isso daí. Mas esse é o seguinte, é o propósito. Nasci de novo, fui resgatado, toda a maldição foi quebrada, Jesus recebeu uma coroa de espinho, e agora, para quê? Para você ficar sem coroa? Não. Fala assim para o seu irmão, Jesus recebeu a coroa de espinho para que você reine, para que você reine, para que você reine. Aí quando você manda nos peixes. Os peixes chegavam assim para Pedro, assim, ó, aqui, quem manda aqui somos nós, nessa espelunca, nesse aqui. Entendeu? Aquele cara que a conta bancária, o dinheiro manda na pessoa. Aquela pessoa que o carro manda na pessoa. Que a profissão, o emprego manda na pessoa. Agora não. Agora ele está invertendo. Irmãos, quem conhece o evangelho do reino, inverte essa história. Quando alguém conhece o evangelho do reino, fala assim, agora é o reino. Na hora que você entra na tua empresa, está entrando o rei. Na hora que você está entrando numa casa para evangelizar, está entrando o rei. Na hora que você entrar no teu bairro, é o rei. É o rei. E as pessoas começam a reconhecer, falam, uau, uau, ou reagir. Duas coisas que um rei faz. Ele toma território novo, todo novo reinado é tomada de território. Então ele provoca a reação de que nem instalado lá. Então se tem miséria instalada na sua vida, se tem enfermidade instalada na tua vida, incredulidade instalada na tua vida, desânimo. Então na hora que o rei chega, essas coisas têm que ir embora, porque você é o rei. Isso aqui, irmão, não é neurolinguista, não. Isso aí é Bíblia. Pastor, mas esse é isso mesmo? É isso mesmo. Fala para o teu irmão assim, acabou. O tempo que os peixes reinam sobre a sua vida. Tem umas pessoas que os discípulos que ele está cuidando, que ele ganhou com tanto... Eles mandam uma pessoa... Que nada a ver, velho. Nada a ver isso. E também não somos dono de ninguém. Na verdade, nós somos aqueles que fomos chamados para reinar e para treinar novos reis. Fala para o teu irmão assim, a igreja não é uma religião. A igreja é um povo, é uma escola de treinamento de reis. E aí, irmãos, aí eu vou falar agora, vou ler um texto gravíssimo. Mateus 13:19. Abra a sua Bíblia aí. Esse aqui, irmãos, vai te deixar... Eu espero que você perca o sono essa noite por causa desse texto aqui. Sinceramente. Eu vou perder o sono nada, pastor? Então. Então tá bom. Então você vai ver por que... Mateus 13:19. Lê aí, pega na sua Bíblia. A todo o que ouve a palavra o quê? Que palavra, irmão? Que palavra que a pessoa que ouve? Palavra do reino. E não entende. O que acontece com essa pessoa? Vem um maligno. E pega essa pessoa e tira ela. E arrebata. Arrebatar quer dizer arrancar, levar embora. É sério ou não é sério essa palavra? Quem não entende, se você não entender essa palavra, aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e leva a pessoa embora. Está explicado agora das pessoas que, quando começa a ser pregada a palavra do reino, começa a haver uma guerra. E começa a haver um sentimento, nós que estamos guerreando, um sentimento, nós começamos a sentir o que as pessoas estão sentindo, os que não entendem. Só que presta atenção, irmãos, você entende, eles não. Então, por favor, não se contamine pelos que não entendem. Então, se eles não entenderem, vai fazer o quê? Não entendeu. Agora, não vai você começar a ficar mal pelos que não entenderam. Porque o que acontece? Aquele que ouve a palavra do reino e não entende, não suporta. O que é a palavra do reino? Jesus é um rei que veio restaurar o reinado, ele convoca quem? Quem é rei.
se torna Senhor dos senhores, Rei dos reis, e a gente começa a operar nessa revelação. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Está entendendo? Fala assim, eu sou rei, então eu não posso mais me vestir de qualquer jeito. Eu não posso mais falar de qualquer jeito. Eu não como mais qualquer tipo de comida, velho. Nem filosófica, nem cultural e nem biológica. Eu não tenho... Fala assim, eu sou rei. Eu sou da corte. Amém? Então eu não falo mais de qualquer jeito. Eu me relaciono com as pessoas de um jeito que é jeito de rei. Com carinho, com educação, com entendimento, com sabedoria, com conhecimento. Não fica saindo da minha boca só groselha. Fala para o teu irmão assim, toma cuidado, que a tua boca tem que sair conhecimento, sabedoria e entendimento. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não entende, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Fala para o teu irmão assim, por favor. Não, faz cara de clamor mesmo. Fala assim, por favor. Procure entender. Porque se você não entender, vem um maligno. Pastor, como funciona? Mateus 6, 9 e 10. Mateus 6, 9 e 10. Mateus 6, 9 e 10. Pega aí. Mateus 6, 9 e 10. Portanto, orai vós deste modo. Quem está ensinando a orar aqui, irmão? Jesus. Aquele que veio restaurar o reino, ele está ensinando a gente a orar. Amém? E como que ele ora? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino! Seja feita. Eu gritei, irmão, para você. Ele não gritou assim, não. Ele não gritou desse jeito, tá? É para você gravar no cérebro, fazer uma fenda aí. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Fala para o teu irmão assim, faz assim comigo, assim. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como é no céu. Fala assim, o céu já está pego. É de Deus. Já tem um Senhor, já tem um rei. Deus estabeleceu a mim como rei aqui. Então essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. No céu, o céu está tudo certo. O céu já tem um rei. Fala para o teu irmão assim, Jesus, o Evangelho de Cristo não é para você ir para o céu. Então quer dizer que eu não vou para o céu, irmão? Sei lá, meu. Eu só sei de uma coisa, o objetivo final é reinar aqui na terra. Provavelmente não vai ser essa. A Bíblia diz que vai ser destruído, os elementos se fundirão. Mas aí a Bíblia fala, Apocalipse fala o quê? Do novo céu, uma nova terra. E quem que vai reinar? Quem que vai reinar, irmãos? Fala assim, Fala assim, eu vou reinar. Dá licença, fala assim, dá licença, ninguém toma isso de mim. Jesus morreu para que eu reinasse, irmãos. Cadê os reis que estão aqui? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Pergunta, no céu tem doença? No céu tem miséria? Tem bandido? Fala assim para os irmãos, então na hora que você sair na rua, para evangelizar, na quebrada da sua casa, você pisa na rua como o rei pisa. Para com o negócio de besteira, de medo. A gente pegava quando era de outra igreja, a gente pegava um coral, 50 vozes, saía de madrugada cantando.
Aí tinha umas pessoas, vocês são loucos, é mó perigo andar por Santo André. Algumas pessoas falam... Esses dias chegou um irmão e falou assim, pastor, eu tenho um problema de saúde, eu não posso tomar o vinho da ceia. Eu falei, mano, então você não pode comer maçã, meu. Onde que um pouquinho de vinho, esse vinho fraco aí, vai fazer mal para alguém, irmão? É um medo de tudo. Satanás, ele tem essa a estratégia de jogar medo. Colocar medo no povo, né? Para não fazer o que tem que fazer. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus, fica no Mateus, que só a gente vai ler Mateus. Mateus 10, 7, diz assim, vão, indo e pregando, dizendo, é chegado o reino dos céus. Fala para o teu irmão aí do lado, o que você vai falar na hora que você entrar na próxima visita, no próximo hospital, no próximo lugar? O que você vai falar? Você vai falar assim, é chegado o reino dos céus, e eu estou aqui como representante do rei. Eu sou rei. Amém? E aí, e os capeta? E os capeta? E os demônios? Na hora que entra o rei, meu irmão, sai! Gritei de novo à toa, porque não precisava gritar. Não precisa mesmo. Tinha uma irmã, você lembra que a irmã falava assim, sai você com as suas trouxinhas, vai embora. Aí os capetas falam, Por quê? Porque o que expulsa é a autoridade daquele que entendeu o evangelho do rei. O evangelho do reino é para você ter autoridade. Como Cristo tem autoridade em carne aqui, nós agora somos representantes da autoridade de Cristo aqui. Da mesma forma que Ele reinou, nós reinamos agora. Os demônios se submetem, as enfermidades se submetem, a miséria se submete e nada nos subjuga mais. Aliás, o ser humano não foi feito para viver debaixo de escravidão. Eu disse esses dias. Toda vez que houve escravidão na história da humanidade, não durou muito. Aquele povo que estava subjugado se rebelou, se levantou e foi para cima, não suportou, porque o ser humano não tem estrutura. Quer ver uma coisa? Quando alguém manda você fazer uma coisa, você fica contente? Fala a verdade, irmão. Vai lá buscar um negócio. Vai lá. Não tem educação, não? Por favor. Só em falar isso já mostra que você... Porque nós não gostamos de ninguém mandando na gente. Estou falando besteira? Ninguém gosta, assim, vai lá e não sei o que lá. Por mais serviçal que você seja, ninguém gosta de você mandar. A gente gosta de e vai tomar a decisão de fazer. Agora, mandou, você já fala assim, eu ia fazer, mas mandou. Mandou, não vou fazer mais. Por quê, irmão? Porque nós temos uma estrutura que não gosta desse negócio de gente mandando na gente. Estrutura mental. Isso é porque Deus fez a gente para reinar. Assim, mas, e se todo mundo reinar, quem vai ser reinado? Então, irmãos, esse reino é um reino de paz, justiça, de amor, de alegria. É um reino de justiça. Justiça o quê? Quando todo mundo sabe o que tem que fazer, não precisa ninguém ficar mandando. Nesse reino, quando for estabelecido, quando todas as coisas, né, estiverem resolvidas, é um reino que nós vamos fazer, porque faz parte da nossa natureza fazer. Porque a gente entende a mente de Deus. A gente vai estar conectado com a intenção de Deus. Que tremendo isso, hein? Então a ordem não vai ser assim, faz isso aqui lá. A ordem vai ser, ele quer isso. É gente acostumada a fazer acordo com Deus a vida toda aqui e sabe o que ele gosta, o que ele não gosta, o que é legal, o que não é. É gente acostumada com o pensamento de Deus, com a mente de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Pastor, pergunta assim, pastor, todo mundo sabe disso? Não. Mateus 13, 11. Pega aí, 13, 11. Mateus 13, 11.
Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do quê? Do reino dos céus. Mas a eles, quem? Aquele que não aceita o reino. Não é dado. Fala para o teu irmão assim, não fique bravo. Fala para o teu irmão, não fique bravo com algumas pessoas que falam mal do evangelho do reino. Porque eles falam mal, porque não entendem. Só pode, né? Alguém falar mal do reino. Falar mal do evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? É isso aqui que a gente faz. Obedecer, fazer, tal. Pai. Ele é pai, levanta a gente como pai. Ele treina a gente como rei, a gente treina as pessoas como rei. Faz a vontade dele. Isso aí é o evangelho do reino. Tem pessoa que fala, eu gosto essa Kelly é maravilhosa, mas eu não gosto da visão. Então, irmão, a visão do reino, então não gosto, não é porque não gosta, é porque não entendeu. Eu espero que não entendeu, porque se entendeu e é contra, aí é mais grave ainda. Porque não é de pensamento, de invenção humana. É o evangelho que está aqui. Respondeu-lhe Jesus, porque vos é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas eles não lhes é dado. Mateus 16, 19. Vamos lá? Depois eu vou mandar para os seus líderes, os líderes da rede, todos esses textos, amém? Fique em paz aí. Eu quero que você mais leia mesmo. Pois eu mando, aí você vai poder dar na tua célula. Versículo 19 do capítulo 16 de Mateus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Qual chave que Deus está dando? E o que ligares na terra, será ligado no céu. E o que desligares na terra, será desligado no céu. Ou seja, em conformidade, em sintonia com o céu, com o reino do céu, nós fazemos no reino da terra uma extensão do reino do céu. Essa é a ideia. Todo rei, todo reinado, todo reino tem essa intenção. Expandir, amém? Tinha o reino do céu, Deus resolveu expandir. Criou coisas físicas e expandiu o reino. Isso aconteceu, né, no Brasil, com o rei Dom João. Interessante, né, que o Brasil acho que o único país que um rei saiu do seu reinado e se instalou nesse outro país e transferiu o reino. Teve uma época, não sei se você sabe, que teve uma época que o Brasil era reino de Portugal. Era o reino de Portugal. Era a capital de Portugal, foi o Brasil. Porque o rei estava aqui. Você sabia disso? Você já pensou nisso? Por que o Brasil é grande e os outros países são pequenos? Por causa do Tratado das Tordesilhas. Do lado esquerdo eram os países da Espanha, que estavam muito influenciados pela Revolução Francesa. Igualdade, aquelas histórias todas. Do lado direito, o quê? Monarquia. Reino Unido, segurando. Ele tinha um rei, tinha os súditos, que comandavam as capitanias hereditárias. E manteve a nossa nação. Por isso que a nossa nação é desse tamanhão. Por causa de um rei. E aí o que ele fez? Teve um momento que ele teve que voltar para Portugal. E o que ele fez? Enviou o seu filho. Que coisa tremenda isso. E esse filho transformou o Brasil em nação. E depois teve o filho dele, Dom Pedro II, que aí, depois dele veio a proclamação da República. Qual a ideia de todo o império? Qual a ideia do império de Deus? Qual a ideia do reino de Deus? Expansão. Fala para o teu irmão assim, toda vez que você abre uma célula, que você faz uma visita, que você põe a mão na cabeça de alguém, que você ensina alguém, que você dá aula para alguém, você está expandindo o reino, você está expandindo o reino, você está vivendo o reino de Deus. Porque o quê? É chegado o reino de Deus. E ele se espalha. Mateus 13:33 diz, outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Deixa eu falar uma coisa, a palavra de reino, ela se espalha.
Porque você ensina uma pessoa a reinar, ela vai ensinar outro a reinar, vai ensinar outro a reinar, e de repente agora nós estamos com... E você vai ver a importância disso, da pregação. E aí, versículo 33 agora, capítulo 13, vai lá no capítulo 13. Capítulo 13, versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol. Onde? Ah, ninguém está lendo, né? Vamos lá? Então os justos resplandecerão como o sol onde? No reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde, então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e apanhou toda espécie de peixe. Fala assim, toda espécie de peixe. E quando cheia, puxaram para a praia e sentados se puseram os bons em cestos e os ruins, porém, lançaram fora. Assim será o fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Irmão, essa foi a pregação, o reino. Tem uma outra parábola que diz assim, que um certo homem estava caminhando. Eu vou contextualizar. Um certo homem estava caminhando. Imagina, né? Você tem uma comadre lá no interior, o compadre que tem um sítio e tem uma mangueira, uma goiabeira lá. E aí se passa assim, você vê aquelas goiabeiras grandes, sem bicho. Né? Que nem meu cunhado, né? Eu falei assim, pastor santo, você comeu essas goiabas, está tudo cheio de bicho. Ele falou assim, as que eu comi não tinha. Aí você entra no terreno para comer uma goiaba lá, depois eu falo para a comadre lá, porque a gente é amigo, não é roubo. De repente você está andando, você vê um negócio brilhando no chão. Aí você tira assim e você vê que tem uma pedra enorme, dourada. Uma mina de ouro você vê naquele lugar. Aí você chega, nessa hora, meu negócio é negócio, né? Amizade é uma coisa. Fala assim, compadre, eu queria comprar aquele sítio seu lá. Ah, é? Quer comprar, mas não está à venda, não. Não está, não. É coisa de família, coisa assim, sentimental. Fala, não, mas fala o preço aí, qual o preço? Não tem preço. Não, fala um preço qualquer aí. Ah, tipo assim, vale o quê? 500 mil? O sítio, 1 milhão, sei lá, 1 milhão o sítio. Aí ele fala assim, eu dou 500 conto. Ah, não, está fora de cogitação, não quero vender, não quero. Ainda mais 500 é metade do preço. Não, mas é metade do preço? Quanto que é? É 1 milhão? É 1 milhão mesmo? Pronto, fechou. Aí, não, mas não quero vender. Quanto? Então fala aí quanto que é. Ah, não sei. 1 milhão e 100 então? Ah, não. 1 milhão e 200 então? Ó, vamos fazer assim, 1 milhão e 500. Tá bom. Você é louco, cara. Leva essa porcaria dessa terra, que acabou o negócio de família, acabou tudo nessa hora. Né? Acabou. Você está entendendo, querido? Por que ele pagou o negócio que valia nem 1 milhão? Por que ele pagou 1,5 milhão? Porque ele descobriu o valor que vale muitos milhões. Fala para o teu irmão assim, só paga o preço do reino aquele que sabe o valor do reino. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Se você está aqui, está com sono, não está nem aí com o que eu estou falando, presta atenção. Você é um grande candidato a não saber o valor do reino. E o reino vai passar e você vai ficar. Presta atenção. Só paga o preço aquele que conhece o valor, aquele que sabe o valor. O reino é a influência de um governo e a autoridade de um rei sobre o seu território.
impactando com a sua influência, seu propósito, seu intento, produzindo uma cidadania de pessoas que refletem a natureza do rei, a cultura do rei e os valores do rei. O que é o reino? Reino é uma nação. Fala para o teu irmão assim, igreja não é uma religião. Fala para o teu irmão assim, Jesus não é uma religião. Jesus é um reino. Jesus é uma nação. O que o reino tem? Tem leis próprias. Mostra para mim a lei. Mostra para mim a constituição desse reino. É a Bíblia, irmão. Acabou o celular, né? Acabou, já não dá para fazer aquele negócio das Bíblias. Acabou. Temos uma constituição, nós temos um conjunto de costumes, nós temos que é costumes do reino, temos uma cultura do reino. E nós temos uma linguagem do reino. Toda nação tem uma língua, não tem? Eu vou contar até 3, você vai começar a falar agora na linguagem do reino. 1, 2, 3 e... Todo reino tem uma linguagem. Essa é a linguagem do reino. Por isso que quando a gente fala em línguas, o que acontece, irmão? Presta atenção. O que é falar em línguas? Falar em línguas é você lembrar que você não é daqui. Amém? É para você lembrar que você é de um reino que não é Brasil, que não é América do Sul, que não é... Nós somos um reino. É um reino próprio, que tem uma linguagem própria, que tem uma cultura própria, tem valores próprios. Toda vez que você absorve os valores do mundo e começa a colocar dentro da tua família os valores do mundo, você está abrindo mão do reino. E uma coisa que o inimigo faz demais, ele é craque nisso, de tentar fazer a gente esquecer dos valores do reino. Eu não sei porque você se espanta com a corte, a gente aqui ensina a corte. O que é corte? É você ser uma pessoa nobre. Um moço solteiro, porque na nossa Constituição tem lá, as moças da mesma idade que você age ela como se ela fosse sua irmã. As moças mais velhas como a sua, e as mais novas como sua filha. Padrão do reino. Aí vai você lá, pega a moça da sua idade e age como se fosse o marido dela, calhorda. E ela não é tua esposa, ela é tua irmã. E com irmão a gente não faz algumas coisas? Presta atenção. Você não tem o direito, você está fora da justiça. Presta atenção, não estou dando bronca em ninguém, tá? Eu estou explicando uma coisinha só do reino. Aqui, irmãos, nós não roubamos. Aqui no reino nós não mentimos. Aqui no reino, irmãos, nós não enganamos. Aqui no reino nós não machucamos as pessoas. Aqui no reino nós não faz parte da nossa cultura malignidade. Por isso que toda vez a gente é confrontado o tempo todo a voltar, porque como a gente está muito tempo aqui nesse reino, no mundo, no cosmos, a gente começa a pegar, se contaminar com o reino daqui. É como quem trabalha numa firma que o pessoal fala muito palavrão lá. Levanta a mão. Levanta a mão, sim. Então, é complicado, né? Porque você ouve muito palavrão e o palavrão entra o quê? No cérebro. E aí fica aqui, ó, na cabeça falando. Vai chegar uma hora que você vai, se você não começar a bloquear, você vai acabar falando. Então você tem que bloquear na sua cabeça, falar, não, isso não, isso não, isso não. E sai fora. Não ser chato, mas você também saber resguardar o seu coração. Não colocar diante de si imagens e coisas que não são boas, para não contaminar. Fala para o teu irmão assim, Jesus não é uma religião. Jesus é um reino. Isaías 9,
Abre aí Isaías 9. Quem está gostando de ler a Bíblia aqui, hein? Aliás, eu acho que a gente devia fazer umas programações. Que tal, hein, equipe? Que tal, equipe? A gente fazer umas programações, assim, tipo uma vigília de leitura da Bíblia. O cara ir subindo aqui, lendo, um atrás do outro. A gente lê, assim, partes inteiras da Bíblia, lendo, assim. Porque já que a turma não... Tem que fazer umas programações para ler, porque o que está acontecendo é que a turma não está lendo a Bíblia. E não conhece a constituição do reino. Isaías 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo, diz domínio, governo, estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz, conselheiro. Do aumento do seu, versículo 7, do aumento do seu, e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino, para estabelecer e o fortificar em retidão e justiça desde agora, para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pastor, como que eu devo viver no reino? Como um príncipe, como um rei pode viver aqui? Bom, irmãos, como disse que como nós reinamos, então nós não somos dominados por nada, amém? Quando chegaram para Jesus, falaram assim: e agora? Mas eu vou viver de quê? Eu vou comer o quê? Eu vou me proteger com o quê? Ele diz: Mateus 6, 25 em diante. Vamos lá? Quem achou, diga amém. Mateus 6. É isso mesmo? Mateus 6, falei 6. 25. Por isso vos digo, não estejais o quê? Ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, enquanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhar para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta, não valei muito mais vós do que elas? Ora, qual de vós que esteja, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhar para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não os inquieteis dizendo que havemos de comer, ou do que havemos de beber, ou que havemos de vestir. E agora, irmão, presta atenção no versículo 32. Presta atenção. Pois a todas essas coisas os gentios procuram. Fala para o teu irmão, gentios. Ímpios. Pessoas fora do reino. Porque o vosso Pai Celestial sabe tudo que precisais de tudo isso. Mas buscai o que, irmão? O que a gente tem que buscar, irmão? O reino. E toda a sua justiça. E todas essas coisas os serão acrescentadas. Irmão, pastor, porque você devia... Uma vez um moço falou para mim, você devia de pregar mais sobre prosperidade, pastor. Você devia de pregar mais sobre cura. Irmãos, por que eu não prego de prosperidade? Porque existe uma pregação superior à prosperidade, que é o reino. Porque se eu prego prosperidade, eu vou pregar uma coisa abaixo. E eu não vou estar resolvendo o problema do reino. Porque algumas pessoas se aproximam do evangelho por causa da prosperidade. Da cura, da prosperidade. Tão logo a pessoa é curada, ela puxa o carro. Tão logo o marido volta, parece aqueles negócios de, né, traga o marido em uma semana. Aquelas coisas, as macumbas lascadas, né? Aí o maridão para com a droga já com aí, agora não é, né? Por quê? Pregação, quando você ouve só pregação que vai até aquilo lá. Não, eu estou falando de coisa superior, irmãos. O reino é superior. O reino é superior. O reino é superior. O reino é superior. Se você conhece o reino, se você entende a palavra do reino, a enfermidade, de novo vou falar, a enfermidade, a miséria, a bancarrota, vai embora da tua vida, porque você entende o reino.
Aquele que entende o reino. Pastor, então a pessoa que entende o reino, a firma dela nunca fala, irmãos. Tudo que acontece, presta atenção, tudo que acontece na vida da pessoa sempre é para melhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Que faz parte, irmãos, do aprendizagem, você dá umas cabeçadas, amém? Faz parte. Para a gente ficar fera, é impossível. Eu te desafio a achar uma pessoa muito, muito próspera, ou uma pessoa muito saudável, que não teve que fazer alguma coisa, abrindo mão de alguma coisa, e não teve que ter experiências ruins. Boa parte desses tiozinhos que você vê correndo aí, de shortinho, aquele tiozinho, é cara que teve problema no coração, cara que o médico falou assim, ou você faz isso, ou você vai morrer. Então passou por uma situação difícil, aí o cara para de fumar, né? Então passa por uma situação difícil. Então, isso não quer dizer. Agora, todas as coisas no final cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Quem ama a Deus? Olha um texto, está em Salmo, isso eu não li no outro culto, Salmo 115, 16. Pastor, essa terra é nossa mesmo, irmãos? Olha isso. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Fala para o seu irmão assim, a terra é sua. A terra é minha. Eu decreto a todos que estão... Quantos aqui não tem terra? Quantos aqui não tem terreno, não tem casa própria aqui? Levanta a mão. Eu moro de aluguel, mas eu tenho casa própria. Na verdade, eu tenho duas casas. É herança, mas tenho. Que ainda precisa dividir tudo lá, mas tenho. Tenho pelo menos um pedacinho. Então, pelo menos para fazer... como que é? Profético, né? Então, quem não tem terra nenhuma, e nem de herança de coisa nenhuma aqui? Então, eu declaro sobre a vida de você, Deus vai te dar uma terra ainda esses 2 primeiros anos que vão seguir, Deus vai te dar terra. Por quê, irmãos? Porque como nós somos reis dessa terra, é ato profético a gente ter pelo menos um pedacinho de terra. Amém? Todo mundo vai ter terra aqui. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida. Depois você vem contar aqui. E alguns, essa semana, Deus vai desenrolar um negócio, você vai comprar terra agora, em nome de Jesus. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. De quem é a terra? A Bíblia diz, do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Do Senhor é a terra. É dele a terra. Se é dele, é nosso, porque ele é nosso... Nós somos filhos. Tudo que é dele é meu. Amém? Herdeiros. Bom, irmãos, eu quero terminar com esse texto, e eu quero que os irmãos abram lá, e eu vou terminar mesmo. Mateus 24, 3, desde o versículo 3, amém? Bom, irmãos, vamos lá. Pastor, você está falando que nós vamos reinar sobre essa terra, amém? Mas vai ter o final do mundo, não vai? Vai. O que é mundo? Mundo é o cosmos, é o sistema. Sistema cultural, sistema político, sistema de domínio mundial. Isso é mundo. Existe a terra, essa vai ser renovada, vai ser destruída e renovada. Por um tempo nós vamos reinar. E depois nós vamos ter uma outra fase que a Bíblia não fala, que vai ser uma outra fase. E quando Jesus começou a pregar sobre essas coisas, sobre o final do mundo, os discípulos perguntaram assim, mas quando vai acabar? Quando irão acontecer todas essas coisas? Aí no versículo 3, ele diz assim, e ele estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Olha para mim agora, fala assim, pastor, quando vai ser que vai acontecer essas coisas, que nós vamos reinar finalmente, definitivamente? Porque agora está sendo a faculdade de
Amém? Nós estamos na faculdade de rei, já estamos começando a treinar, fazendo estágio de reinar. Mas quando vai acontecer mesmo essas coisas? Versículo 4. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e muitos enganarão. Fala para o teu irmão assim: muitos falarão que são Cristo, ou seja, são ungidos, tá? E vão enganar muitas pessoas. Porque eles vão contar mentiras, eles vão falar coisas que a Bíblia não está. Vão pregar um outro evangelho que não é o da Bíblia. Vamos lá? Vamos continuar? Versículo 6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Então vai começar a acontecer guerra, rumor de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Fala para o teu irmão assim: vai acontecer guerra, rumor de guerra, vai ter engano. Beleza, fala assim, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Quantos têm visto isso aí acontecendo agora? Fala para o teu irmão assim, tranquilo, ainda não é o fim. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Pronto, agora começou, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Versículo 9. Então serei entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui é um outro nível. Aqui já começa a apertar. Todo aquele que pregar o evangelho vai começar a ser perseguido, odiado. Não, tudo bem, já acontece isso, mas não nessa escala que vai ser aqui. Mas ainda não é o fim. Amém, irmãos? Tranquilo, não é o fim ainda. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e você vai ser traído. Presta atenção. Quem já foi traído aqui? Quem já ajudou a pessoa e a pessoa deu uma apunhada nas costas? Eita, beleza. É, normal. E trair-se-ão uns aos outros, mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aí lascou. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Está acontecendo já isso? Muita gente fica com amor esfriado, tal. Mas ainda não é o fim, irmão. Olha que legal. Prenúncio do fim, mas ainda não é o fim. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E agora, versículo 14. Presta atenção, presta atenção. E este evangelho, qual evangelho? Qual evangelho, queridos? Qual evangelho que foi falado hoje? E esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Até arrepiou agora, né? Guerras, rumores de guerras. Nação contra nação. Fome, tsunami, terremoto. Ainda não é o fim. Mas quando o evangelho do reino... Irmãos, sério mesmo? Eu acho que começou. Teve uma programação aqui em São Paulo, em Brasília, 2 estádios se encheram, Brasília, outro estado. O ano retrasado, só nós do G12 enchemos 3 estádios, 1 estádio e 2 ginásios. Aquele país da Ásia, Filipinas, vai ter uma reunião com 500 mil pastores. Sabe qual é o evangelho que está todo mundo falando? Quem foi no Descende aqui? Qual é o evangelho que foi pregado lá? Reino, 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 reino. Falando para os jovens, é o seguinte, jovem, separa com esse negócio de ir para a faculdade e deixar de ser cristão. Separa, porque o islâmico ele vai para a faculdade, ele volta para o país dele e continua islâmico. E os cristãos vão para a faculdade, 65% está deixando de ser cristão. Você sabe por quê, irmão? Porque os pastores pararam de pregar o evangelho do reino.
De falar para o jovem que não interessa que curso você está fazendo, importante é a tua nação, que nação você é. Você é quem você é. Qual a sua identidade? Você é do reino ou você é do... Então, quando esse evangelho do reino for pregado, então virá o fim. Por que eu preguei hoje sobre o evangelho do reino? Porque eu cá com meus botões, creio que uns 2 segundos eu dei uma adiantada no relógio da vinda de Jesus. Brincadeira, né? Mas acho que é por aí também. Como fermento, se espalhe, comece a pregar o evangelho do reino, comece a pregar o evangelho do... O que é o evangelho do reino? É o evangelho de que nós não somos daqui. Somos estrangeiros, temos uma língua diferente, temos uma cultura diferente, temos valores diferentes. Estamos dispostos a lutar pelo nosso país, pela nossa nação. Qual a nação? Reino do céu. Que foi estabelecido aqui na terra como extensão do reino do céu. Alguns vão desertar. Eu fico muito chocado, viu, irmão, quando vejo gente desertando. Fico mesmo. Pessoas que falam assim, não dá para mim. Ou não entendeu nada, ou pior ainda, entendeu e está renegando o próprio reino. Você sabe que o Brasil não tem... Quem sabia disso? Que no Brasil não tem pena de morte, né? Todo mundo sabe disso, que o Brasil não tem pena de morte. Não tem pena de morte. Mas, aí que você se engana, existe uma situação que tem pena de morte no Brasil. O Celso e o Jefferson foram do exército. Vocês sabiam disso? Que a única coisa que pode dar pelotão de fuzilamento no Brasil é deserção? Em caso de guerra, e nós estamos em guerra, nosso contra o Império das Trevas, em caso de deserção, pelotão de fuzilamento. Isso qualquer país é assim, qualquer exército é assim. Porque não dá para confiar, você vai saber se o cara ele é do lado de lá. Então deixa eu falar uma coisa. Pensa direito, viu, irmão, quando vier pensamento de deserção na tua cabeça. Não estou falando deserção da CQL, não. Tem um monte de lugar legal para servir a Deus. Estou falando deserção daquilo que Deus mandou você fazer. Amém? O que ele mandou? Ir e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, ensinando. Estarei convosco. Fechou. Fora disso, irmãos, não é evangelho. É neurolinguística, é negócio de coaching, sei lá o que é. Evangelho é isso, é abrir mão. Quantos aqui entenderam? Porque conhecimento... Quem já ouviu falar sobre o reino? Todo mundo. Mas, então você conhecia. Agora, quantos entendiam? Quantos hoje entenderam o reino aqui? Então, quem entendeu, vem aqui à frente.